Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Horizon Valorização de Resíduos para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.horizonvr.com.br. A apresentação também está disponível para download na central de resultados do site de RI da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação dos palestrantes e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Horizon VR e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o senhor Milton Pilão, diretor-presidente da Horizon, e o senhor Leonardo Santos, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, Pilão, pode prosseguir. Bom dia, obrigado a todos pela presença aqui no call de resultado do terceiro trimestre de 2025 da Horizon. Meu nome é Milton Pilão, sou CEO, estou aqui com o Léo, nosso CFO, e vou apresentar aqui. A gente, como fazemos normalmente, a gente vai dividir a apresentação em quatro pontos. O primeiro ponto faço eu, depois o Léo, o segundo, o terceiro e o quarto eu volto aqui com vocês. Então, no primeiro ponto, a gente vai falar dos destaques do período. Basicamente, esse trimestre foi mais um trimestre de resultado consistente da companhia. Como vocês podem ver, a gente fez uma receita operacional líquida de 281 milhões de reais no trimestre, com um EBITDA de aproximadamente 131 milhões de reais. Isso é um EBITDA que já mostra aí um running da ordem de 520 milhões anuais antes da entrada e do impacto positivo das plantas de biometano, que vão começar a representar, ter um impacto no nosso EBITDA a partir do quarto TRI. Então, a gente crescendo no EBITDA running da companhia anual, mesmo antes da entrada de biometano. Um lucro líquido recorrente de 42 milhões de reais, 41,9 milhões de reais. Isso é um lucro líquido recorrente bastante expressivo, mesmo carregando aí todas as despesas financeiras advindas dos CAPEX que a gente está fazendo, tanto da URI Barueri, que já foram mais de 400 milhões investidos, a planta em construção, como os biometanos de Jaboatão e de Paulínia. Do lado da constância de volume, de previsibilidade aí da destinação final, a gente mantém o nosso crescimento tanto em preço médio quanto em volume de resíduos. Mais uma vez, a gente vê volume de resíduos crescendo, a gente vê preço médio crescendo acima da inflação, IPCA mais 4 pontos, movimentos que a gente recorrentemente tem mostrado nos trimestres e que vamos continuar mostrando ao longo dos próximos. Ainda a gente está no meio, na nossa avaliação, dessa curva de crescimento de volume e de preço que ainda permanecerá por vários trimestres ainda à nossa frente. No lado do crédito de carbono, como também falamos no último trimestre, mais uma venda expressiva e mais um registro de receita líquida recorrente no trimestre. A gente vinha falando que os nossos investimentos ali atrás, na área comercial e na estruturação de venda do nosso crédito de carbono, passaria a dar resultados, e ela vem dando resultado para trazer essa receita de forma recorrente no trimestre. Esse trimestre, então, a gente registrou 14 milhões de receita. Além da receita e do impacto financeiro, óbvio, eu acho que a qualidade do nosso cliente final
É óbvio que a gente não pode aqui dar disclosure de todos os clientes que a gente tem vendido, mas acho que um deles eu posso falar, porque foi motivo de mídia. O Google fechou uma compra expressiva de crédito de carbono da companhia. Então, a gente tem também qualidade de clientes internacionais vindo para a base de compra de crédito de carbono, o que vai espalhando aí na rede internacional de possíveis clientes a Horizon como um grande provedor de crédito de carbono no mercado internacional. Além disso, falar um pouquinho da nossa sólida estrutura de capital. Nesse TRI também a gente fez aí uma troca com redução de custo de capital, uma parte da dívida, repagamos aí, pré-pagamos aí quase aproximadamente 250 milhões de reais de uma dívida que tinha um custo de CDI mais 3,8% ao ano, e derrubamos esse custo para CDI mais 1,45% ao ano. Então, de novo, diminuindo e barateando a nossa estrutura de capital, além de alongar aí o nosso prazo médio. Hoje a gente já está com um prazo médio dessa dívida acima de 6,5 anos. Então, uma estrutura de capital muito bem preparada para crescimentos, tanto em M&A como nos investimentos na parte de gás natural renovável de biometano. E, por fim, falar um pouquinho da planta de Jaboatão. Finalmente, tivemos agora, nesse trimestre, o início da operação da planta. A planta entrou em operação, finalmente tivemos aí a autorização da ANP, vou falar um pouquinho ali mais na frente. Então, a planta de Jaboatão já operando agora no quarto trimestre, e a planta de biometano de Paulínia, também on track na sua construção, entra em operação, como a gente já tinha dito anteriormente. Agora, logo no início de janeiro, a gente já deve começar a injetar gás da planta de Paulínia de biometano. No próximo slide, a gente também, ainda dentro dos destaques, a gente fala da aquisição do Ecoparque Oeste Paulista em Presidente Prudente. A gente já divulgou isso, mais uma aquisição no Ecoparque bem parecida com o que a gente tem no nosso track record de aquisição. Isso é um Ecoparque jovem, recém-licenciado, montado, com uma vida útil de mais de 50 anos, um bom gate fee, numa região rica, num estado desenvolvido como é São Paulo, recebendo já 300 toneladas por dia e com um potencial aí de rapidamente crescer, e no próximo ano está ultrapassando as 600 toneladas por dia nesse ecoparque. Além disso, com um alto potencial aí de desenvolvimento e de fornecimento de biometano. Acho que todo mundo conhece aí Presidente Prudente como a primeira cidade do Brasil a ter a rede de biometano, de fornecimento de biometano conectada para fornecimento para toda a cidade. Então, a gente também está, além de ser um ecoparque muito proeminente na questão de resíduo, também ele tem esse benefício na questão de biometano. E, além disso, por fim, falar um pouquinho da planta de biometano de Jaboatão, que eu já dei um pequeno spoiler aqui, mas basicamente o que mostra aí é que a gente teve autorização da ANP no despacho 1397 no dia 10 de outubro. Após essa autorização, a gente levou aí aproximadamente uns 10 dias para colocar a planta em início de operação, porque você tem uma série de ajustes de lado a lado, nós e da Copergás, para iniciar a operação. Então, ela iniciou a operação mesmo ali no dia 20 de outubro, e esse início de operação a gente chama de período de testes, que é quando ela inicia a operação e a gente começa a fazer todos os ajustes de lado a lado, e aí vai desde balanceamento de rede, isso a gente começa a injetar na tubulação da ANP, da Copergás, um volume significativo de gás. Então, você tem balanceamento de rede, balanceamento de instrumentos e de vários pontos operacionais da planta. Então, a gente está nessa fase de testes. Essa fase de testes representa já a possível injeção de gás, mas ainda a injeção de gás de forma com várias variações devido a esses ajustes. A gente tem a expectativa de que essa fase de ajustes vá até o final de novembro, e aí, a partir do início de dezembro, a gente deve ter a injeção dessa planta de forma mais de voo de cruzeiro.
para entrar no ano que vem, ela a full power, injetando os 110 mil metros cúbicos aí na rede. Então, acho que essa é a boa notícia em relação à planta de Jaboatão. Aqui não está, mas em relação à planta de Paulínia também, ela hoje já está nas fases de verificações da ANP para obtenção da autorização, o que a gente espera obter antes, no final do ano, para começar a poder injetar em Paulínia também a partir de janeiro. Vou passar para o Léo agora para falar um pouco dos destaques operacionais e depois volto no final com as perspectivas. Bom, obrigado, Pilão. Boa tarde. Acho que aqui, só pegando aqui a última página do Pilão, aqui a foto do lado esquerdo da planta de Jaboatão. Acho que ajuda aqui o investidor, quem estiver nos ouvindo aqui, ter uma visão do que a gente implantou ali, a planta já em fase de início de operação. Uma foto, a Paulínia é muito parecida, né? A foto, se tivesse de Paulínia hoje aqui também, seria uma foto muito similar, a planta praticamente pronta também. Acho que aqui na próxima página, a gente fala dos volumes de resíduo. Teve um crescimento de 3% ano contra ano, um pequeno crescimento em relação ao trimestre passado. Acho que teve destaques aqui dos ativos principais que estão em fase de amadurecimento. Não tem nada estrutural também nos ativos que tiveram variações negativas, basicamente ali resíduo de construção civil, um cliente ou outro, e Barra Mansa, por exemplo, um cliente industrial ali que teve uma variação negativa por geração mesmo da atividade do cliente. Então, nada estrutural na parte negativa, e na parte positiva, o amadurecimento dos ativos em ramp-up. Na geração de energia e no biogás, ajuste fino operacional, nada relevante em relação às quedas aí que a gente vê, nada que nos preocupe, e isso replica naturalmente nos créditos de carbono. Crédito de carbono, a gente tem aí uma geração de 800 mil créditos por trimestre, 820 mil créditos, uma venda nesse trimestre aqui que a gente reconheceu de 14 milhões, mais ou menos uns 450, 460 mil créditos vendidos e reconhecidos já no CPC novo, que prevê o reconhecimento da receita quando você entrega para o cliente. Então, crédito vendido e já entregue para o cliente, então já aí ou feito, ou já tendo tido efeito no caixa ou no contas a receber, para receber logo no curto prazo. Então, o que vai dar aquele preço médio da ordem de 5 a 7 dólares que a gente tem reportado em nossos materiais. Na próxima página, a gente fala sobre o preço médio de destinação. Então, mais um trimestre forte de preço médio de destinação, acima da inflação. Ano contra ano, muito parecido com o trimestre passado, então IPCA mais 4 aí, ano contra ano, é o que a gente reportou nesse terceiro tri, e a gente deveria, falar um pouco de expectativa, manter esse ritmo de crescimento real de preço. A gente tem conseguido colher isso, seja por reajustes nos clientes, ou ainda o blend, o mix dos clientes, né? Acho que esses dois impactos que justificam esse aumento de preço acima da inflação no preço médio. Na próxima página, a gente vem para os destaques financeiros. Ano contra ano, um crescimento de 12,8% na receita líquida. Lembrando que o terceiro trimestre de 24, a gente teve um reconhecimento de receita de 37 milhões de crédito de carbono. E esse ano a gente teve aqui da ordem de 14 milhões. Então, você teve ou seja, se colocasse o carbono na mesma base, você teria um crescimento de receita ainda mais forte ano contra ano. Em relação ao lucro e à margem, a queda de margem bruta, como o carbono tem uma margem melhor, né, é uma margem quase que direta, a conversão de receita em margem bruta, você tem aí um ajuste de margem por conta no ano contra ano, sobretudo desse diferencial de venda do carbono do ano passado, aquele contrato da Volks que a gente teve no ano passado. Já pode falar o nome do cliente, porque ele publicou ao longo desse ano na mídia. A gente reconheceu ele no terceiro tri do ano passado, aquela venda de 1 milhão de créditos. Então, isso justifica boa parte dessa redução de margem do terceiro tri para o terceiro tri de 25. E o EBITDA, essa pequena variação que teve negativa em relação ao ano passado, ela é basicamente também essa venda maior do ano passado contra esse ano. Acho que em relação ao carbono que o Pilão falou já, a gente ano passado só teve nesse trimestre, só teve no terceiro tri. A gente em 23 não teve venda. A gente começa a ter um ano de 25 onde a gente começa a enxergar um carbono menos errático. A gente teve notícias de venda de carbono lá para o Google de Cuiabá
na virada do primeiro para o segundo TRI. A gente teve ali 5 milhões de reais, mais ou menos, vendidos no segundo TRI, reconhecido no resultado, e agora no terceiro TRI, aí da ordem de 14 milhões. Então, a gente começa a ver um carbono com uma cara de recorrência. Acho que esse é um ponto que vale ser ressaltado aqui, que o João também falou na abertura dele. Na próxima página, a gente destaca o CAPEX total de 142 milhões. A gente tem reportado CAPEX fortes nos últimos trimestres, muito focado em crescimento. Aqui vale a pena destacar a redução principal em relação ao trimestre passado, deveu-se às medições ali do projeto de Barueri, tudo andando conforme o cronograma, mas na evolução normal da obra, a gente teve menos dispêndio nesse trimestre. O projeto que começa a operar ali no começo de 27, e tivemos ali investimentos relevantes na planta de biometano de Jaboatão, e também nos projetos de destinação final. No release de resultado, a gente detalhou um pouco mais aonde foram esses investimentos, mas acho que aqui uma grande foto ajuda a ilustrar isso. E acho que o último slide aqui sobre os destaques financeiros fala da estrutura de capital. A gente, como a gente falou aqui na abertura, a gente ganhou um pouco mais de prazo médio ainda. A gente tem seguido uma estratégia de trabalhar o passivo, mesmo sem ter pressão ou necessidade disso. É uma dívida que já estava no longo prazo, essa dívida que a gente pré-pagou tem um ganho de custo de capital, mas também tem um ganho de prazo. Essa dívida tinha mais 7 anos de pagamento, aí um duration aí de uns 3, 4 anos ainda. A gente ganhou mais prazo ainda. Acho que aproveitando final de lock-up de dívida para trabalhar o passivo, e vai criando espaço no balanço para o crescimento. Acho que a alavancagem ela reflete muito projeto que ainda não está em operação, então não é muito justo comparar essa dívida com o EBITDA corrente, porque no final a dívida já incorpora uma série de investimentos que ainda não estão operacionais, e o prazo médio aí acima de 6 anos e meio, 6,65 o número. Lembrando que nesse trimestre, essa dívida que a gente pré-pagou teve um custo de pré-pagamento entre 5 e 6 milhões de reais, e tem ali a dívida que a gente constituiu do CDI mais 3,80, foi a primeira dívida que a gente tomou ali em 21, acho que foi a primeira janela pós-reestruturação que a gente encarou lá, da década de 2010. Então, ela veio junto com custos mais relevantes na partida, que você difere ao longo da dívida. A hora que você pré-paga, você reconhece isso. Então, não tem efeito caixa, tem um efeito só de P&L, mas naturalmente pressiona o resultado líquido do exercício. Então, a gente tem sempre falado do lucro líquido ajustado por esse efeito da despesa financeira não recorrente ou do pré-pagamento. Bom, eu volto com vocês nas perguntas e respostas. Vou passar o pilão para fazer o encerramento. Obrigado. Nas perspectivas, eu acho que essa é a beleza do nosso negócio, manutenção do foco, mais do mesmo. A gente aqui, o que a gente espera no crescimento orgânico é a continuidade do aumento de preços e do aumento de volume. Como eu sempre tenho dito, o preço ainda tem muito espaço para a gente ter melhora acima da inflação no nosso preço médio líquido. Já temos contratados diversos aumentos que representarão impactos importantes tanto no quarto TRI quanto no primeiro TRI do ano que vem. Então, essa é uma agenda que vocês verão em continuidade crescente. Na agenda de volume, acho que a gente, principalmente nos ecoparques jovens, né, onde a gente sabe que ali você tem uma possibilidade de crescimento forte no volume, que não seja só o crescimento orgânico de 2%, 3% no volume que é normal ano a ano. A gente deve ver também bons volumes entrando aí, principalmente no primeiro trimestre do ano que vem, mas também já no quarto trimestre. Então, de novo, uma agenda de continuidade de crescimento, tanto em preço quanto em volume. O biometano passa agora, a partir do quarto trimestre, a ter impacto nos nossos resultados. Então, o que foi CAPEX até agora vai passar a impactar nossos resultados. Então, a gente já vai ver Jaboatão impactando, principalmente em dezembro, no nosso resultado com biometano. E aí, o ano que vem inteiro, são EBITDAs
significativos, né? Todos conhecem o tamanho do EBITDA que a planta de Jaboatão traz para a companhia. Então, esses impactos agora começam a partir do próximo tri, nós já vamos começar a ver esses impactos no resultado, e obviamente de Paulínia também, vindo a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Outras plantas já em construção, a gente mantém o foco de continuidade de construção de novas plantas, então várias outras plantas de biometano também iniciando sua construção, dentro do mesma perspectiva ou até com leve barateamento no CAPEX nas novas plantas, prazos também não modificados. Então, essa agenda de biometano, ela não só tem o impacto de resultado a partir do quarto tri, como ela continua com novos projetos sendo construídos que vão impactar futuros trimestres lá na frente. No crédito de carbono, a expectativa é, como eu disse anteriormente, a gente continuar a ter aqui uma receita recorrente, não só do que a gente já vendeu, como também do que a gente espera vender. Essa é uma agenda que está realmente mais aquecida. Eu acho que as vendas que nós temos executado têm nos trazido uma referência. Então, a gente acaba, após vender para um Google da vida, a gente acaba tendo outros clientes da mesma área que nos procuram para buscar a compra de crédito de carbono. Então, esse boca a boca internacional tem funcionado, e eu acho que a gente vai continuar tendo receita recorrente, não só pelo esforço de vendas, como eu falei, mas também pelo fato do registro dos créditos, né? A gente recentemente registrou aí o Ecopark de Paulínia, que tem um volume significativo de créditos para serem gerados. Então, também a gente passa a ter mais oferta, porque mais projetos estão sendo registrados e andando junto com a boa perspectiva da área comercial nesse tema. Então, acho que isso bate muito aí com o nosso crescimento orgânico. No crescimento inorgânico, todo mundo sempre pergunta, a área de M&A, a gente como mostramos anteriormente, mostramos aí uma aquisição no trimestre passado e continuamos aqui trabalhando para chegar ao fim de um pipeline gigantesco aí de aquisições. Então, acho que o que eu posso dizer nesse caso é que certamente vocês verão, tanto no quarto tri quanto no primeiro tri, a divulgação de novas aquisições de Ecopark, que estão aí hoje em fase final de conclusão documental, daqueles que a gente já vinha falando há alguns meses, que vinham se amadurecendo. Então, essa agenda continua muito madura e em fase de conclusão de vários projetos. Acho que por hoje é só, falei um pouco das perspectivas, podemos abrir para as perguntas, Léo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Cunha, do Itaú BBA. Por favor, senhor Victor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Boa tarde já. Obrigado pelo espaço aqui. A gente observou esse trimestre que os custos operacionais aqui por tonelada de resíduo recebido nos aterros cresceu acima da inflação. Se vocês pudessem dar um pouco de cor ao que se deve esse aumento e se a gente pode esperar também uma queda, olhando para os próximos anos, dados os investimentos que estão sendo feitos em tratamento de chorume. Se vocês me permitirem aqui fazer mais uma. O CAPEX de manutenção nesse trimestre foi por volta de R$ 10 por tonelada e R$ 12 por tonelada para a expansão. Como a gente deveria pensar aqui nesse CAPEX, tanto de manutenção e expansão olhando para frente, para os aterros especificamente, o PAP desses últimos 12 meses pode ser considerado recorrente? Obrigado. Bom, Vitor, acho que em relação a Léo falando aqui, obrigado pelas perguntas. Acho que em relação ao custo, os investimentos em chorume deveriam sim ajudar, né, em melhorar e ter um ganho de custo em relação ao que a gente está praticando hoje.
A gente teve alguns eventos pontuais, contando um pouco aqui, o crescimento, por exemplo, que a gente teve lá em Sergipe, de 50 mil toneladas, mais ou menos, trimestre desse ano contra o trimestre do ano passado, foi num volume de resíduo que veio numa margem menor, que é um volume que passa pelo transbordo lá de Sergipe, ali de Rosário do Catete, e não vem direto para o aterro, então você tem um custo de transporte. Então você tem algumas coisas mais no dia a dia de projetos, né, que acabam onerando mais esse custo por tonelada. Esse aqui, por exemplo, é sei lá, mais ou menos 500 mil por mês, está falando de 0,6, 0,7 por tonelada, pontualmente uma atividade ali de transporte não ativo, só para te dar um pouco de cor. Mas o chorume é certamente o maior custo dos aterros, e a gente ter um investimento nas plantas de tratamento, a gente deveria sim ter um ganho de custo ao longo de 26 e 27. Em relação ao CAPEX, a gente tem reportado esse patamar de CAPEX de manutenção já há algum tempo. Então, acho que a gente deveria, sim, pensar em algo desse, porque ele de fato, é recorrente. Então, algo desse patamar, quando pensar na companhia como um todo. O de expansão, acho que esse menos, porque ele está atrelado a atividades específicas dos ativos. Então, acho que vale a pena, depois a gente pode fazer uma sessão específica para entender como é que é o comportamento, pensando ativo a ativo, na expansão lateral dos aterros, ou ainda nas plantas de tratamento de chorume, porque acontecem muitas vezes em um certo momento e não se perpetua. Perfeito, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Belo, do Safra. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de fazer 3 perguntas aqui do meu lado. A primeira é um pouquinho para saber como está a cabeça de vocês em relação a M&A. A gente soube da recente aquisição que vocês fizeram no mês passado. Queria saber como que vocês veem o pace para os próximos meses e para o ano que vem. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é em relação à portaria do leilão de reserva de capacidade. Queria saber um pouco, se vocês podem dar um pouco de cor do que vocês estão vendo e vislumbrando com o que saiu recentemente. E só uma terceira, gostaria de saber também se a gente deve ver a linha ali de crédito de carbono, a comercialização de modo mais recorrente a partir de agora, nos próximos trimestres. Bom, eu vou puxar aqui, deixar o Pilão me complementar. Eu acho que os M&As, Pilão comentou um pouco, acho que é difícil marcar, né, a data, acho que a gente pode te dizer que eu brinco que M&A não é casamento, né? Você trabalha e tem a dinâmica dele, né? Não dá para marcar data de fechamento. Acho que a gente consegue te dar uma cor aqui que a gente está trabalhando bastante, em várias oportunidades. Tem um pipeline grande, a gente tem bastante coisa mapeada e a gente está animado. Acho que o Pilão falou um pouquinho sobre isso aí, deu um pouco mais do calor aqui interno. A gente está, acho que, muito dentro do nosso mandato, no foco que a gente combinou, que a gente deixou claro para vocês, mas a gente está bastante animado em novas aquisições, novos negócios sendo feitos aqui pela companhia. Em relação ao leilão de capacidade, a gente tem, de fato, 3 plantas que têm vocação para eles, né? A gente tem ali tanto o projeto de Jaboatão, João Pessoa, quanto Paulínia. Eles têm já, a gente já deixou claro que a gente vai migrar para biometano. Em 2 deles a gente tem contratos de longo prazo já firmados de fornecimento de biometano. Logo, eles ficam muito bem razoável imaginar que a gente vai participar, ou que a gente vai ter, ou que a gente tem intenção de incluí-los. E a gente tem feito aí grupos de trabalhos internos, discutindo um pouco também da matéria-prima, já está conversando com provedores da molécula para poder usar um pouco, enfim, pensar na flexibilidade que a gente tem também, porque são plantas que estão dentro dos nossos ativos, conectados no grid, e alguns deles, ao mesmo tempo com biogás e com biometano ali do lado. Então, acho que tem aí, acho que dá para fazer um negócio bem bonito. E são plantas projetos menores, então, que também acabam sendo oportunos nesse momento. Então, a gente está animado, a gente tem aí o cadastro da portaria, os cronogramas estão avançando, e a gente está participando ou bem antenado ao leilão. E acho que, em relação aos créditos de carbono, a gente falou um pouquinho, acho que aqui tem um pouco, na história, fica bonito de visualizar isso, né, Ricardo? A gente tem a questão a gente teve 2022 e 2023
e 24 muito forte na questão dos registros dos projetos, da elegibilidade desses projetos para crédito. Então, já teve discussão aqui hoje com o investidor falando se os projetos são elegíveis, qual era a metodologia. Acho que a gente superou esse ponto. Depois veio a discussão da velocidade de venda, e aí a gente viu vendas mais pontuais, e a gente começa a ter um ano um primeiro ano com isso mais frequente, ou de outra forma menos errático, como eu comentei. Então, acho que a gente está animado que isso cada vez mais a gente vai ver presente nos nossos resultados. Acho que aqui a gente pode discutir um pouco a curva que isso vai acontecer em termos de tamanho. Então, vai ser 5 milhões por trimestre, vai ser 15, vai ser 20. Acho que é difícil falar, porque também depende da dinâmica com o cliente, mas a gente hoje tem uma gama muito grande de clientes que a gente tem conversado cotidianamente. Acho que o Pilão, em outros momentos, falou sobre o que a gente redesenhou a estrutura organizacional para ter uma célula dedicada a isso. A gente tem uma pessoa super sênior viajando o mundo inteiro, conversando com essas contrapartes, e a gente tem conseguido ter boas transações. Essa transação, por exemplo, essa receita desse trimestre não foi uma única transação, é um somatório de transações. Então, assim, é legal entender e ver essa dinâmica. Acho que é isso. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Parabéns pelos resultados. Nossa próxima pergunta é da senhora Marta Carrijo. Ela diz: Parabéns pelos resultados. Fala-se muito sobre novas aquisições e novos contratos de biometano. Podemos esperar algo ainda para este ano? Bom, obrigado pela pergunta. Acho que a gente falou dos M&A já agora há pouco, então a gente está trabalhando forte. Acho que vamos esperar a dinâmica aqui das transações. Biometano também. A gente tem uma disciplina de só ter projeto quando a gente tem a venda do contrato. Então, a gente tem também uma outra célula aqui dedicada a isso, conversar com os off-takers. A gente teve aí os últimos 2 projetos anunciados, um em Curitiba e um em Guatapará. A gente tem ali, acho que, sei lá, de 2 a 6 projetos que a gente acha que estão no ponto para vender o biometano, tem conversas avançadas. De novo, difícil poder combinar data, porque tem o cliente, tem a contraparte, tem a dinâmica de contrato. São contratos que, em geral, não são de prateleira, tem uma dinâmica própria, tem um pouco de alfaiataria aí na fazer o contrato. A gente tem aí uma área jurídica e de negócios com bastante trabalho. Acho que vamos ver se a gente consegue ainda, aí faltam 45 dias para terminar o ano, vamos ver se a gente consegue ainda colocar alguma coisa para dentro em 2025. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, clique no botão abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor José de Castro. Ele diz: O que podemos esperar para 2026 e próximos anos? Recentemente vi notícias de vendas a clientes como Google e Volkswagen. Devemos esperar clientes desse porte? Oi, acho que é de crédito de carbono que você deve estar perguntando. Sim, como eu disse anteriormente, a nosso esforço de vendas, só para deixar claro, é um esforço de vendas internacional, né? Hoje, como ainda a gente aguarda o mercado de carbono oficial, que ainda regulado, que ainda não está aprovado no Brasil, você basicamente vende no mercado voluntário. O mercado voluntário é um mercado internacional. Então, principalmente clientes americanos, clientes europeus, são os nossos principais off-takers aí de carbono. Eu acho que a grande beleza do trabalho feito na área comercial foi ter levado a adicionalidade não só econômica, mas social e ambiental do nosso carbono para esses clientes. Então, você ser referendado por um Google, né? Eu não sei se vocês viram, o Google fez uma série, eles vieram para o Brasil, fizeram um filme, está até nas nossas redes sociais, esse filme da Google que está veiculando no mundo inteiro, aqui no nosso Ecoparque de Paulínia, onde ele mostra
todo o trabalho feito não só pelo Instituto Horizon no lado social, quanto o impacto do nosso crédito de carbono e relevância desse impacto no lado ambiental e social na eliminação dos lixões brasileiros e no tratamento correto do resíduo, não só no impacto em relação à diminuição de emissões advindas do resíduo orgânico brasileiro. Então, isso é muito legal. Isso você traz a Horizon como uma referência, como uma importante player nesse tema, e obviamente isso acaba atraindo outros clientes, e vocês vão ver aí, eu não posso falar por razões contratuais, clientes relevantes, de nome conhecido de todos, vindo aí para a nossa base de off-takers de carbono ao longo dos próximos meses. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel de Araújo, do BNDES. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Acho que está no mudo, Daniel. Nós não estamos escutando você. Seu microfone já está liberado, Daniel. Pode prosseguir. Passaremos então à próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é do senhor André Aguiar, do Método de Investimento. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Bilão, Leonardo, equipe da Horizon, parabéns aí pelos resultados e obrigado por selecionar aqui minhas perguntas. A primeira que eu tenho em relação ao biometano de Jaboatão, se durante essa fase de testes vocês podem trazer um pouco mais de dados a respeito de qual foi a média de produção e se até o momento ela atende o contrato com a concessionária de gás local. E só uma passada rápida em relação à questão do endividamento, da dívida líquida. O que gerou o maior impacto além do CAPEX para os dados que nós tivemos nesse terceiro trimestre? Obrigado. Eu vou deixar a parte do CAPEX para o Léo, mas a primeira parte falo eu. O período de testes, você tem ali dois parâmetros principais, que é o volume e a qualidade espectrômetra do gás. Basicamente, o gás ele está sendo entregue na qualidade do spec da ANP. Então, a gente, ao longo desses testes, toda vez que a gente entregou o gás, ele estava 100% dentro da spec da ANP. Então, essa é a boa notícia. O lado do volume, ele sim é impactado pelos testes, porque o que acontece? Você começa a entregar o volume, aí você aumenta. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu nesses testes, só para dar uma cor. Você põe a planta entregando lá 60 mil metros cúbicos por dia de vazão. Aí a Copergás avisa do outro lado que está tendo uma pressão no balanceamento da rede. Aí você é obrigado a diminuir o volume. Aí você aumenta de novo. Então, período de teste, quando eu falo que o período de teste a gente não pode obter um volume de cruzeiro, é por causa disso, porque o teste ele serve para isso. Você vai balanceando a rede, você vai dimensionando os aparelhos de medição, que às vezes apresentam um problema ou outro, mas tudo em termos de balanceamento da rede, nada em termos de qualidade do gás ou volume. A planta hoje ela já está, já mostrou nos testes que ela atinge os parâmetros tanto de volume de produção a 100, 110 mil metros cúbicos por dia, como ela também atinge o spec da ANP. Agora, enquanto a gente não finalizar junto ao cliente estes dimensionamentos e balanceamentos finais, a gente não consegue entregar o volume diário numa estabilidade. A gente fica subindo e descendo de acordo com os testes. E por isso que eu digo que a nossa expectativa nesse momento é para que essa estabilidade
ela vai aparecer ao longo do mês de dezembro. Não quer dizer que já em outubro e novembro a gente já vai ter medições, porque esses testes, por mais que você tenha variabilidade, tudo que eu estou entregando, eu meço no final do mês. Mas acho que essa estabilidade de medição a gente vai ter com um mês cheio, o mês de dezembro. Em relação à dívida, é isso, né? A gente está vendo o ritmo de capex acelerado e naturalmente, o endividamento acompanha isso. Acho que vale a pena aqui destacar a empresa com uma posição de caixa forte, então, para fazer frente ao plano de investimento, e também as oportunidades aí de crescimento orgânico e inorgânico. Mas sim, acho que o nível de investimento ele justifica, e a conclusão dos investimentos justificam o nível o aumento da dívida líquida, que deve aí ganhar mais espaço de balanço com a entrada em operação dos projetos. Tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Manuel Guedes. Ele diz: a companhia tem uma posição de caixa reportada acima de 1 bilhão e uma alavancagem controlada. Poderia falar um pouco mais sobre essa estratégia de novas emissões de dívidas e refinanciamento, dado que não há uma pressão nesse sentido? Acho que aqui, obrigado pela pergunta. Acho que você capturou bem até na pergunta já um pouco do ponto, né? A gente com um balanço forte, acho que a gente acha que mais vale a pena ter, acho que aproveitar os momentos que as dívidas vão acabando, os lockups, e que a gente vai tendo um momento diferente de companhia para comprimir taxa e alongar mais ainda o passivo, liberando espaço no balanço para poder capturar as oportunidades de crescimento, tanto de aquisições quanto de novos projetos. Acho que a estratégia é exatamente essa: a empresa tem uma posição de caixa robusta, um nível de alavancagem controlada, mas ela deve sim continuar fazendo novas emissões para refinanciar, entendendo que isso tem valor presente positivo na medida que você reduz custo de capital e ganha mais prazo para deixar um balanço leve para poder capturar as oportunidades de crescimento. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Pilão para que faça as considerações finais da companhia. Bom dia a todos. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente durante o call, pelas perguntas, participação. Qualquer dúvida adicional, nosso RI está à disposição. E agradeço de novo a participação de todos. Bom final de semana. Até logo. A conferência da Horizon está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.